E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai continuar a nossa série de abertura falando sobre a abertura italiana e vamos discutir mais uma das variantes que vem dessa abertura, que é o Gambito Evans. Mais uma vez vamos falar de abertura nesse estilo de sacrifício, tentando obter uma vantagem se o adversário estiver despreparado. Então, como sempre, como eu já venho falando nos outros vídeos que a gente falou sobre gambitos, a ideia é que a gente vai sacrificar um pouco de material para chegar a uma posição onde a gente tem a iniciativa, a gente tem um ataque e o preto precisa jogar precisamente para provar que ele está melhor por causa dessa vantagem material do peão que a gente vai sacrificar. Antes de a gente começar a falar sobre as linhas precisamente, como sempre, deixa eu esclarecer uma coisa. Essa abertura tem uma teoria muito vasta. Existem muitas variações, o bastante para não dar para cobrir tudo em um vídeo só. Então, enquanto eu estava preparando a análise para esse vídeo, eu percebi que é impossível cobrir tudo em um vídeo, ia durar 2 horas. Então, eu vou dividir isso em partes diferentes. Nesse vídeo a gente só vai falar sobre as linhas principais, tá bom? Que são duas variantes, e a gente vai ter outro vídeo falando sobre linhas alternativas para que a gente tenha a teoria completa e você saiba o que fazer em qualquer caso jogando essa abertura. Agora vamos para as linhas. Então, como eu falei, ela começa da abertura italiana, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, a abertura italiana, e o preto joga bispo C5, que é o principal movimento a Gioco Piano. Se você não está familiar com o que eu estou falando, clica no card que está aparecendo aqui em cima agora para assistir o vídeo sobre a Gioco Piano, que é a linha normal que continua a partir daqui. Mas hoje a gente vai falar do Gambito Evans, que é nessa posição jogar B4, sacrificando esse peão para atrair o bispo para o quadrado de B4. A gente vai ver qual é a ideia desse lance e por que ele faz sentido. O preto aqui tem duas opções, ele pode ou aceitar o sacrifício ou ele pode negar de algumas formas diferentes. As possibilidades que acontecem depois de o preto negar, a gente vai ver, como eu falei, em outro vídeo. Então a linha principal é aceitar o sacrifício aqui tomando o peão, e agora a gente joga C3. Se ele toma o peão de cavalo aqui, só para esclarecer, essa é uma outra linha alternativa que a gente vai ver no vídeo de linhas alternativas. Então hoje a gente está só focado no principal para não fazer um vídeo de 2 horas, como eu falei, que é tomar de bispo, tá? Mas isso aqui você vai ver em quase todas as suas partidas, é o lance mais comum mesmo. Aí a gente continua com C3, atacando o bispo. E essa é a ideia desse movimento. Então se você assistiu o vídeo da italiana na Gioco Piano, como eu falei, C3 é um lance muito comum para preparar D4, por exemplo, e aí a gente joga esse lance nessa posição mesmo, a gente joga C3. A ideia do Gambito Evans é jogar B4 primeiro para sacrificar um peão e atrair o bispo para um quadrado onde C3 venha com o tempo, e é isso que a gente está fazendo. Agora a gente joga C3, que é esse lance útil que a gente conhece, para preparar um avanço no centro e ao mesmo tempo ataca o bispo que foi atraído para cá. E agora o preto tem que resolver o problema do bispo estar sendo atacado, ele tem que mover a peça de novo. Então aqui, como eu falei, existem 5 variantes diferentes. Todos os pontos onde o bispo pode ir, todos os quadrados para onde o bispo pode ir, são a variante que existe e você precisa conhecer. Exceto essa, né? Porque isso aqui não faz o menor sentido. Então, os outros 5 que fazem sentido existem. Então, ele pode voltar o bispo para cá, para cá, para cá, de volta ou até de volta para o quadrado inicial. As linhas principais, que são as que a gente vai ver hoje, são bispo para A5 ou bispo para E7. Essas são as duas variantes mais comuns e as que você precisa conhecer mais profundamente, são as que a gente vai tratar nesse vídeo. As outras, voltar o bispo para C5, para D6 ou de volta para F8, a gente vai ver no vídeo de linhas alternativas. Seguindo a linha principal aqui, o preto vai voltar o bispo para A5. E agora a gente joga D4, que era a nossa ideia, jogar D4, e por isso a gente jogou C3 para preparar esse lance e desafiar o centro dessa forma. O preto tem duas opções aqui principais. Ele pode capturar o peão ou ele pode jogar D6. Vamos ver primeiro o que acontece se ele joga D6. Então, depois de D6 aqui, a gente joga o roque. D6 é a variante Bronstein do Gambito Evans. Então a gente joga o roque aqui. E o preto tem duas opções principais. Ele pode continuar na variante Bronstein, jogando o cavalo para F6. Ou ele pode jogar a linha mais sólida que você pode imaginar contra um gambito, que é voltar o bispo para B6. Então, depois de roque, jogar bispo B6, que é a defesa Lasky. Depois de bispo B6,
não tem muito o que a gente fazer para obter uma vantagem. Essa é uma linha na qual o preto devolve o peão que a gente sacrificou, então ele devolve o material extra que ele tinha para conseguir uma posição sólida, igual, equilibrada, onde a gente não tem mais tanta chance de ataque assim. Então essa é uma das coisas que você precisa saber se você quer jogar o Gambito Evans. Se o preto conhece a defesa de Lasker, vai ser muito difícil você obter uma vantagem se ele joga esses lances, porque essa é muito sólida. A gente não tem nada melhor a fazer aqui do que tomar o peão em E5 e depois que ele recapturar a gente troca as damas e agora a gente ganha o peão em E5 que está em defesa. E a gente está atacando F7, mas o cavalo que voltou aqui para D8 já defende F7. Então aqui ele simplesmente pode jogar o bispo para E6 e trazer mais uma peça para a defesa. E essa posição é perfeitamente equilibrada, a gente recuperou o peão sacrificado e não tem mais tantas chances de ataque assim, né? As peças do preto coordenam muito bem para formular uma defesa. Então, se você quer um antídoto para o Gambito Evans jogando de pretas, recomendo dar uma olhada nessa linha mais profundamente, a defesa de Lasker, com depois de roque aqui, primeiro jogar D6 nessa posição, em vez de tomar o peão você tem que jogar D6, e depois de roque jogar bispo para B6. Mas a outra possibilidade, como eu falei, é jogar o cavalo para F6 aqui, aí agora a gente toma E5 da mesma forma, depois de D toma E5 a gente não troca as damas, joga dama C2 para evitar a troca e bispo B6 é o lance aqui. E nessa variante o preto tá um pouquinho melhor porque ele preserva o peão a mais que ele tinha, né? Então você escolhe o que você quer jogar depois de roque. Se você quer jogar a defesa de Lasker com bispo B6, chegar na posição igual, tranquila e segura de jogar, ou permanecer o seu peão a mais, só que numa posição onde o branco ainda tem um pouco mais de chance de ataque com cavalo F6. Depois de D4, jogar D6 não é o lance que eu vejo mais comumente aqui. D6 leva essas linhas bem seguras, mas o lance que é mais comum, principalmente no nível um pouco mais baixo, que é onde faz mais sentido jogar aberturas de ataque e gambitos como essas, é E toma D4. E aqui agora é a gente que tem duas opções. A gente pode jogar dama para B3, que é o ataque de Tartakower, ou jogar o roque. Vamos ver o que acontece primeiro em dama B3, que é a linha que eu não recomendo dessas duas, porque por mais que pareça que a gente tem um ataque muito grande, se o preto sabe como neutralizar, a gente vai chegar numa posição assim, que a gente vai ver. Então vamos lá. Depois de dama para B3, a gente está atacando F7, então ele tem que jogar dama E7 para defender e agora a gente faz o roque. Só para deixar claro aqui, tomar em C3 não é um lance recomendado. Porque depois de cavalo toma C3, o preto está só ajudando o branco a desenvolver, porque a gente recupera o peão e desenvolve ao mesmo tempo. Aí agora bispo toma C3, dama toma C3, cavalo F6 tentando desenvolver, a gente tem bispo A3 atacando a dama, D6 para tentar bloquear, E5, o peão na coluna D aqui está cravado, a dama, então ele não pode tomar, ou seja, ele precisa mover o cavalo, ele pode contra-atacar com o cavalo E4, mas a gente volta a dama para C2, onde ela ataca o cavalo. E se ele move o cavalo para C5, torre 1, a gente está começando a criar uma grande iniciativa aqui. Essa posição é melhor para as brancas. Então, tomar em C3 no oitavo movimento aqui é um erro. O melhor lance é jogar o bispo para B6. Depois que a gente joga a dama para B3, ele defende e a gente faz o roque, ele volta o bispo para B6. Essa é a sequência correta. Agora a gente pode, por exemplo, tomar o peão. Depois de cavalo toma D4, cavalo toma D4, bispo toma D4, ele está atacando a nossa torre, a gente pode bloquear com cavalo C3, e cavalo F6 é o lance mais natural e a linha principal aqui, ameaçando o peão E4, e o que ia acrescentar uma peça ao ataque desse cavalo que já está cravado à torre. E aqui vem a linha que é crítica e o movimento que você precisa conhecer de brancas, que é o que dá as nossas maiores chances de uma vantagem, que é essa ideia aqui, cavalo para B5, simplesmente permitindo o preto capturar a nossa torre que está em A1, mas com uma ameaça de tomar em C7 de cavalo e enforcar o rei e a torre que está em A8. Então aqui começam as complicações e as táticas que são de se esperar numa abertura de gambito. Aqui o preto precisa jogar precisamente, mas se ele joga precisamente, se ele acha os lances corretos aqui, a gente vai chegar numa posição onde a gente tem um pouco de material a menos por uma vantagem de iniciativa. Vamos ver o que acontece. O lance certo aqui é D5, porque ele abre a defesa da dama a C7 e contra-ataca o nosso bispo em C4, enquanto mantém o ataque do bispo à torre em A1. Então a nossa melhor tentativa é tomar, para evitar de perder o nosso bispo, e agora o preto pode tomar em A1. Então a gente perdeu uma torre.
Mas a gente tem esse lance, bispo A3, com a ideia de ameaçar a dama e abrir um ataque da nossa torre ao bispo, para tentar recuperar pelo menos a peça menor. Só que ele tem dama E5, para defender o bispo. Agora a gente pode jogar F4, tentando remover a dama da defesa. O contraponto desse lance é que ele abre essa diagonal na direção do nosso rei. E aqui o preto precisa achar o lance bispo para D4, tirando vantagem do fato dessa diagonal estar aberta para salvar o bispo. Tomar o bispo simplesmente não funciona aqui, então o melhor lance é mover o rei. E depois disso ele vai jogar dama para E3, oferecendo a troca das damas. A gente precisa tomar o bispo agora para recuperar pelo menos uma peça pela torre que a gente perdeu. E aqui, se ele tenta manter a vantagem material e ser ganancioso aqui, e joga cavalo, recupera o cavalo, agora a gente está ganhando. Tá? Esse é um erro muito comum que o preto poderia cometer, mas se ele joga corretamente, ele vai jogar o lance certo ali e a gente não tem uma vantagem tão grande assim mais. Se ele toma o cavalo, só para você saber como refuta essa linha, a gente tem um ataque gigante depois de torre para um cheque, cavalo E4 se ele tenta bloquear. Agora a gente tem dama B4 ameaçando checkmate em E7. Aí se ele volta a dama para defender, agora o cavalo em E4 está no ar. A gente pode até jogar bispo B5 cheque primeiro, esse rei para D8, dama toma cavalo. Agora a gente está ameaçando, por exemplo, esse lance que ia ganhar a dama, ou checkmate aqui ou aqui. Essa posição é completamente ganha, não tem nada que o preto possa fazer aqui. Então o erro aqui foi capturar o cavalo nessa posição. Mas, de novo, se ele sabe o que fazer, ele não vai tomar o cavalo. Aqui ele vai tomar a nossa dama para simplesmente trocar e a gente tem que recuperar, né? A gente pode até lançar esse cheque primeiro, se ele move o rei, esse outro cheque em E7. Só que agora sim a gente precisa recuperar a dama. A gente chega nessa posição, onde a gente tem uma qualidade a menos. Uma qualidade e um peão a menos. Então, se você é familiar com esse tipo de posição, se você tem vontade de jogar essa posição de brancas, você pode jogar o Gambito Evans e ir lá atrás jogar dama B3, que é o ataque Tartakower. Essa é a linha que você provavelmente vai chegar ou algo muito parecido com isso, se o preto sabe jogar corretamente. Tá, mas eu não acho que essa variante ofereça tantas chances de erro para o preto quanto a outra que a gente vai ver. A outra linha eu acho que é mais difícil de jogar de preto, tem mais armadilhas, mais lugares onde o preto pode jogar um lance errado e dar uma vantagem pra gente, por isso eu tenho que recomendar a outra linha, que é a seguinte. Depois de E toma D4 aqui, como eu estava falando, o lance que a gente acabou de ver foi dama B3, o ataque Tartakower levando aquela variante. O lance que eu recomendo é fazer o roque. Um lance que parece um pouco mais passivo, que não gera um ataque tão grande de imediato, mas que, como eu falei, guarda mais armadilhas que o preto pode cair. Então vamos ver o que acontece. Só nessa posição, logo de primeira, se ele toma o peão em C3, esse lance não é bom. A gente vai jogar dama B3 agora para ameaçar. Aí dama F6 tentando defender, agora a gente tem bispo G5 tentando tirar a dama da defesa. Dama G6 para manter o contato com a dama em F7, onde ela defende o peão, né? Agora a gente pode recuperar tomando em C3. Se ele toma de bispo, a gente recupera de dama. E se cavalo F6 agora, E5, atacando a peça. Cavalo E4 ataca a dama, mas a gente tem dama para E3. Se, por exemplo, cavalo toma G5 para trocar, a gente pode tomar de cavalo e a gente tem um ataque em F7, cavalo D8 para tentar defender, mas essa posição é bem melhor para as brancas agora. Então tomar o peão em C3 é um erro. Já é o primeiro erro que o preto pode jogar. Então vamos supor que ele joga o lance correto aqui. Depois de roque, o lance correto seria mover o cavalo para tentar preparar o roque dele, né? Tirar a peça para tentar colocar o rei em segurança. Agora a gente joga cavalo para G5. Esse é o lance que você precisa lembrar, atacando F7. Outro lance que você tem aqui, em vez de cavalo G5, é jogar C toma D4. Que parece um bom lance, criando um grande centro pra gente ali, só que se o preto conhece a linha, ele vai saber como desconstruir esse centro e chegar numa posição equilibrada. Então se ele joga D5 logo de imediato aqui, que é o lance correto, desafiando o nosso centro, aí a gente tem que tomar e ele toma de cavalo. Agora bispo A3 tentando prevenir o preto de fazer o roque e criar alguma ameaça ao longo da coluna E que está aberta. Mas ele tem bispo E6 fechando a coluna. E se agora cavalo B para D2 tentando desenvolver, ele tem bispo B4 bloqueando o nosso controle desse quadrado, que é o que bloqueava o roque do preto, né? A nossa melhor tentativa é tomar, não tem mais nada a fazer aqui. Ele vai tomar de cavalo e a gente chega numa posição igual. Por isso, C toma D4 aqui atrás, por mais que pareça tentador para construir esse centro, eu não acho que seja o melhor lance. Cavalo G5 é um lance que tenta um pouco mais chegar a posições difíceis de jogar para as pretas. Se ele simplesmente tenta fazer o roque para proteger F7 com a torre que vai vir parar em F8, esse lance já perde imediatamente.
Então agora vem aquelas linhas que tipo são muito naturais. Fazer o roque, por exemplo, nessa posição parece um lance extremamente natural, mas perde imediatamente depois de dama H5, criando essa quantidade absurda de ameaças aqui. A dama ou o cavalo ameaçam checkmate em H7, e as três peças aqui estão atacando F7 também. Então se ele defende contra a mate com H6, a gente toma em F7 de cavalo e essa posição está completamente ganha para as brancas de novo. Então fazer o roque aqui, por mais que pareça um lance natural, perde. O lance correto é D5, bloqueando o nosso bispo. O preto tem que perceber que essa é uma peça muito forte que precisa ser bloqueada. Aí agora a gente joga E toma D5. E se ele faz a captura natural de cavalo aqui, simplesmente tentando recuperar o peão, essa posição de novo está completamente perdida para o preto, porque a gente tem cavalo toma F7, rei toma F7 e dama F3 cheque. Então se você viu o meu vídeo sobre o ataque fegatelo, você está reconhecendo um pouco essa posição, porque ela se parece extremamente. O cavalo está cravado, a gente está atacando o rei, só que essa é basicamente... O ataque fegatelo já é uma abertura absurdamente forte para as brancas, que é muito difícil de defender de pretas. O branco está tipo no nível humano, basicamente ganhando. E isso aqui é uma versão melhorada do ataque fegatelo, porque além disso a gente tem a torre E aberta, a coluna E aberta para a torre entrar, e ele nem pode jogar o rei para E6, que seria o melhor lance naquela variação. Se você não sabe do que eu estou falando, clica no card que está aparecendo agora para ver o vídeo falando dessa abertura. Ele teria que tentar voltar o rei para E8 aqui, agora a gente tem torre para E1 cheque, cavalo C para E7 tentando bloquear, a gente pode tomar o outro cavalo agora, porque esse aqui está cravado. E o branco está ganhando nessa posição. Essa recaptura, tentar recapturar aqui de cavalo, perde imediatamente. Ele precisa jogar o cavalo para E5 para tentar atacar o nosso bispo. Tá? Agora a gente toma E4, contra-atacando o cavalo e defendendo o bispo. Se ele simplesmente faz o lance natural de tomar o bispo, essa posição está completamente perdida para os pretos. Você vai cansar de me ouvir falar isso, porque essa abertura tem tantas armadilhas assim. É tão fácil errar de pretas. E é por isso que ela é extremamente divertida de jogar e interessante. Porque se o preto está despreparado e não sabe o que fazer, ele pode cair em qualquer uma dessas armadilhas e perder a posição. Então depois de tomar esse 4, que é um erro, a gente refuta jogando dama toma G7, estamos atacando a torre. Se ele faz o lance natural torre para F8 para defender, agora a gente toma de cavalo em H7, estamos ameaçando a torre e ameaçando o cavalo para F6, que é checkmate, porque o rei está todo bloqueado pelas próprias peças dele. Depois de dama toma D4, tomar o bispo de cavalo perde, ele precisa jogar F6, simplesmente defendendo o cavalo dele em E5. Agora a gente joga torre para E1, cravando a peça. Continuação comum aqui seria bispo para B6, tentando atacar a nossa dama. Agora dama para H4, se ele tenta tomar o nosso cavalo, essa linha não é nenhum problema pra gente, porque a gente vai recuperar a peça aqui de bispo e aumentar a pressão nesse cavalo, e esse aqui tá no ar agora. Então se ele move cavalo de 5 para G6 tentando defender a peça e contra-atacar a nossa dama, a gente tem agora bispo toma E7, cavalo toma E7 e desenvolve nosso cavalo para B2. E nessa posição, por mais que a gente tenha uma peça a menos, a posição é equilibrada, o que quer dizer que se alguém está melhor aqui é o branco, mesmo com material a menos, porque a gente está no ataque. Se depois de a gente jogar dama H4 ele toma, a gente não precisa temer isso, a gente sabe como jogar. Mas o lance principal seria bispo para F5, o que não é nada fácil de achar nessa posição, mas digamos que o adversário ache esse lance. Agora a gente tem que voltar o nosso cavalo, porque agora o cavalo realmente estava atacado. Cavalo 7 para G6 atacando a dama, a gente joga dama H5, contra-atacando o bispo. Se ele, por exemplo, joga dama D7 para simplesmente tentar defender o bispo que a gente acabou de atacar aqui, essa posição está completamente perdida de novo. Esse é um erro, porque a gente toma E5 de cavalo, e depois que ele recuperar, a gente pode tomar o peão de torre e dar esse cheque. Agora se rei para D8, a gente toma em F5, rei para C8 tentando fugir, a gente pode desenvolver o cavalo. Se ele continua tentando fugir com o rei, aí a gente traz o cavalo para o ataque e essa posição está completamente ganha. Todas as peças do branco estão bem ativas, esse bispo pode entrar no jogo em um movimento, essa torre também. Então o branco está bem melhor aqui, está completamente ganho. Depois de então dama para H5, ele não pode tentar defender o bispo, ele tem que jogar roque. Mas se ele joga isso, aí agora sim a gente toma F5 e ele recupera a peça tomando C4, e essa é a posição que a gente chega. Essa é uma posição igual, é equilibrada. Mas vocês viram quantas vezes o preto teve que achar um lance difícil, um lance que era o único que continuava a posição de modo equilibrado, ou que tinha um lance que era extremamente intuitivo ou atraente, mas que perde. Então é com isso que a gente está contando quando a gente joga o Gambito Evans, que o preto vai cometer um erro e a gente vai conseguir uma vantagem dessa forma.
Agora vamos voltar e ver o que acontece lá atrás quando ele não joga bispo para A5. Como eu falei, bispo para A5 é a linha principal, mas tem duas linhas principais que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vamos voltar. Então depois de C3 aqui atacando o bispo, bispo para A5 é o lance que a gente estava vendo e as variantes que saíram a partir daí. E a segunda linha principal, o segundo lance que você pode esperar ver com bastante frequência é o bispo para E7. Agora a gente sempre vai continuar com D4, depois que ele move o bispo a gente joga D4. E o lance principal aqui é cavalo para A5, atacando o nosso bispo. Agora a gente tem que voltar o bispo para E2. Aqui existem dois lances principais. Ele pode jogar D6 ou E toma D4. Vamos ver primeiro o que acontece com D6. Esse lance devolve o peão de maneira segura também e chega na posição equilibrada. Então depois de D6 a gente joga dama A4 cheque para provocar ele a jogar C6. Depois que ele joga C6, agora sim a gente pode tomar o peão em E5, D toma E5, cavalo toma E5. Recuperamos o peão que a gente sacrificou. Agora cavalo F6 desenvolvendo, roque, dama C7 ataca o cavalo e a gente volta o cavalo para F3. E essa posição é equilibrada, é uma posição igual, a gente recuperou o material sacrificado dessa forma. Então D6 leva a essa posição. Mas o lance mais comum depois de bispo para E2 aqui é tomar em D4. E aqui a gente joga dama toma D4, com a ideia de ameaçar o peão em G7. Essa é uma linha extremamente famosa na italiana, tanto que tem uma partida que chegou nessa posição jogada entre Garry Kasparov e Viswanathan Anand, dois campeões mundiais jogando um contra o outro. Então o primeiro lance que a gente vai ver é o que aconteceu na partida deles, que não é o lance principal. Nessa posição, Anand jogou cavalo para F6, o Kasparov jogou E5. Aí a partida seguiu com cavalo para C6 atacando a dama, ele moveu a dama para H4, cavalo para D5 agora abrindo um ataque do bispo à dama. A gente move a dama de novo e G6, simplesmente defendendo o peão que estava em G7 e a partida seguiu com roque aqui para nessa posição as brancas têm uma vantagem. E o Kasparov realmente conseguiu ganhar essa partida. A partir dessa posição, eu recomendo vocês darem uma olhada. Garry Kasparov Viswanathan Anand de 1995. Cavalo para F6 aqui é um lance que você pode ver, mas ele não é o principal. O principal lance é jogar D6, simplesmente permitindo a captura em G7 aqui, porque esse lance não leva uma vantagem tão grande quanto pode parecer para as brancas. Eu mostrei cavalo F6 primeiro porque jogando contra um oponente que não conhece a teoria, cavalo F6 é um lance muito mais natural, simplesmente bloqueando o acesso da dama aqui. E aí você precisa saber como fazer. Você pode continuar dessa forma com E5, como eu falei. O lance mais preciso seria D6, e agora a gente captura o peão em G7, agora bispo F6 atacando a dama, dama G3 e dama E7 para atacar o peão E4, e a gente pode fazer o roque e sacrificar o peão. Porque se ele toma, a gente tem torre 1, ameaçando uma descoberta que ia cravar a dama. Então rei F8 é necessário. Agora bispo para B5. A dama pode mover ainda, mas a gente teria uma ameaça de checkmate jogando rei E8. Porque a nossa dama cobre esse quadrado aqui em G7, que seria o único de fuga. Então o único lance aqui que o preto precisa achar é dama para G6, para que depois que a gente jogue torre 8 cheque, ele tenha o quadrado em G7 para fugir, porque agora a dama dele bloqueia. E cavalo para G5, tentando evitar a troca das damas, leva uma posição um pouco melhor para as pretas. E aqui tem uma outra partida que eu queria mostrar entre Raul Sherry e Tandalam Ravi, jogada em 1996, que o branco conseguiu ganhar a partir dessa posição. Porque por mais que a avaliação seja, como eu falei, melhor para as pretas, as brancas têm chances objetivas aqui no fato de que o rei preto está bastante fraco e a gente tem uma iniciativa grande de ataque. Então essa partida entre esses dois jogadores continuou com cavalo para H6 e torre para E4. Vocês vão ver como o jogador de brancas aqui trouxe todas as peças para o ataque e conseguiu ativá-las de modo que ele superou aquela vantagem objetiva de computador que o preto tinha nessa posição inicial. Então depois de torre para E4, isso prova o quão difícil é essas posições serem jogadas do lado das pretas. É muito fácil cometer um erro e sem querer chegar na posição pior. Aqui aconteceu bispo para G5, simplesmente trocando as peças, dama toma G5, bispo para F5 atacando a torre, ele moveu a torre para H4 aumentando a pressão no cavalo, dama toma G5, bispo toma G5, cavalo G4 movendo a peça que estava sob pressão, H3 atacando o cavalo mais uma vez, cavalo para E5 salvando a peça, bispo para H6 cheque, e a partir daqui você consegue ver como o rei do preto está bastante encurralado. E vai ser esse tipo de fraqueza de rei que leva à vitória do branco mais pra frente. Cavalo para D2, desenvolvendo a peça, bispo D3, oferecendo essa troca de bispos e centralizando.
Agora bispo toma D3, cavalo toma D3, torre para D1, ameaçando uma descoberta de cavalo que ia atacar esse outro cavalo aqui que está em D3. Torre A para E8, cavalo B3, cavalo para B2. Ele tinha que mover a peça porque ela estava atacada, agora ele centraliza com torre para D5. Torre 1 cheque, esse lance parece agressivo, parece criar algum contrajogo para as pretas, mas não é nada demais depois de rei para H2. Cavalo troca em B3, a gente pode dar esse cheque primeiro e depois recapturar a peça. E olha para essas 3 peças aqui. Olha o nível de atividade que elas têm e como elas estão bem posicionadas próximas do rei das pretas. E o branco foi capaz de ganhar a posição a partir daqui, para provar o quão difícil é de jogar as posições que chegam a partir do Gambito Evans para quem está de pretas. Essas foram as linhas que eu queria mostrar, as 2 linhas principais no Gambito Evans. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários que eu vou procurar esclarecer como eu puder. Se você não quiser perder os próximos vídeos, sabe, falando sobre as linhas alternativas e sobre o Gambito Evans negado também, que a gente vai ver em outro vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E é isso, até o próximo vídeo.